Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast da TV Zoomcast. Sou empresária, sou cinegrafista, editora e outras coisas mais. O nosso assunto de hoje é sobre acupuntura. E para falar disso, nós trouxemos aqui uma convidada para lá de especial. Ela que é fisioterapeuta, formada pela Universidade Católica de Salvador, especialista em medicina tradicional chinesa, com formação pelo método RPG, com formação em Pilates, barra de axis e, além de tudo isso, ela é empreendedora. Nossa doutora Geisiana Landulfo, seja bem-vinda. Obrigada, Gilca. É um prazer estar aqui com vocês nessa estreia, inédita de um podcast da TV Zoom Digital. É muita honra fazer parte aqui dessa primeira edição. Eu sou Geisiana Landulfo. Como o Gilca me apresentou, eu sou fisioterapeuta, especialista em medicina tradicional chinesa e sou proprietária do espaço terapêutico Estúdio Pilates. Então, o nosso assunto de hoje, acupuntura. Tem muito pano para manga, não é isso, Geisiana? Com certeza, tem muito que se falar. Você vai começar falando o que é acupuntura? Gilca, a palavra acupuntura, ela vem do latim, em que acus significa agulha e punctura significa punção, puncionar. Então, a acupuntura é o ato de puncionar determinados pontos do corpo com agulha, com o objetivo de tratar determinadas enfermidades da saúde física e mental. Fala um pouquinho pra gente que sem saber a origem da acupuntura. É um assunto assim, bem curioso. Sim. A origem ela é chinesa, né? Vem da China e data de mais de 5.000 anos atrás, né? Em que os arqueólogos eles acharam, peças de pedra, peças de osso bem afiados, né? Que eram usados nesse manejo. Se a agulha a gente já tem medo, imagina osso e pedra. O povo era muito corajoso, né? Para fazer acupuntura nessa época. Então, deve ter um efeito muito bom para você fazer com esse, sentir alguma coisa, né? Com pedra e osso. Sim. A agulha já dá um medinho, imagina. Com certeza, as coisas evoluíram, né? E como ela funciona? Quais os efeitos biológicos e neurológicos? Bem, a acupuntura, a gente pode explicar o funcionamento dela sobre duas óticas, tá? Uma ótica ocidental e uma ótica oriental, tá? Sobre a ótica ocidental, que é o que os profissionais de saúde do Ocidente entendem, né? E cientificamente falando, a acupuntura, ela estimula terminações nervosas da nossa pele. Esse estímulo, ele vai pelo sistema nervoso periférico até o cérebro e a medula. Chegando lá, existe uma produção de substâncias chamadas de neurotransmissores, que são serotonina, noradrenalina. Como consequência, a gente tem efeitos de analgesia, efeito anti-inflamatório e de relaxamento muscular. Assim, no ocidental. E no oriental tem uma diferença ou é quase a mesma coisa? Sim, falando sobre a ótica oriental, né, que é a minha formação em medicina tradicional chinesa, a acupuntura ela é uma das técnicas da medicina tradicional chinesa. Eu acredito que é a mais importante, a mais usada, né? Mas nessa ótica a gente explica o funcionamento da acupuntura sobre 3 pilares, certo? A gente explica sobre o pilar da energia Yin e Yang. Que é aquele que a gente brinca, né? Do bem, do mal, tal. Isso é bem que um mito, né? Porque a gente, como ocidental, a gente pensa muito nas coisas de forma antagônicas, né? O bem contrário do mal, a luz contrário do escuro, o dia contrário da noite, né? Então essa é a nossa filosofia de vida. Mas a filosofia oriental, ela não vê nada como antagonista, né? Como a gente aprende de antônimo, sinônimo, né? Nada como antônimo. A medicina oriental, ela diz que tudo é complementar. Então, o Yin complementa o Yang, assim como o Yang complementa o Yin.
certo? São coisas que a gente pode falar, porque tem muito assunto para falar sobre isso. Muito pano para manga, então. Tem, com certeza. A gente pode fazer, né, só um podcast com isso. Aguarde, viu, pessoal? Vai ter mais um podcast aí com a doutora Gesiana. Ela tá ali já falando que tem muito pano para manga aí nesse assunto. Outro pilar é a teoria dos 5 elementos, tá? Que são os 5 elementos da natureza: o ar, a água, o fogo, o metal e a terra. Então, baseado nos 5 elementos da natureza, também a gente fecha diagnóstico e tratamento. E outro pilar são a teoria do Zhang Fu, que a gente usa também para explicar o funcionamento da acupuntura. E como é esse Zhang Fu? Zhang Fu. O Zhang, traduzindo a palavra Zhang, significa órgão. Fu significa víscera. Um exemplo, o fígado. O órgão é o fígado, a vesícula biliar é a víscera. O rim é o Zhang, que é o órgão. A bexiga é o Fu, que é a víscera. Então, baseado nisso também a gente faz o diagnóstico e o tratamento também, né? Que vai atingir esses órgãos. Exatamente. Que tá com probleminha no rim. Aí você vai tratar nesse aspecto. Da desarmonia do canal de energia. Vamos dar uma pausazinha, gente. Vamos tomar aqui um suco natural da Nutrical. Agradecer a Sóstenes. Sóstenes Bulhões, muito obrigado pelo suquinho aqui. Vai refrescar. Muito gostoso. Também aos nossos colaboradores, que é Foto Estrela, WAS, Corretora de Seguros, Só Pássaros Pet Shop, BRC Carvalho Empreendimentos, construção, venda de casa, lotes e outros mais. A Criativa, Optovisão, Centro de Optometria, Lívia Shirley, terapeuta, e Gardênia Joias. Obrigada, Gardênia, pela joia que você me mandou, viu? Vamos continuar com o nosso papinho, doutora Gesiana. Vamos lá. Vamos falar agora sobre os benefícios da acupuntura. Gilka, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos 40 doenças comprovadas cientificamente que são tratáveis com a acupuntura. Já são cientificamente comprovadas. Isso, exatamente. Sem remédio, só com a acupuntura. Só com a acupuntura. Beleza. E assim, como eu tinha falado anteriormente, né, que a acupuntura, ela libera neurotransmissores que causa efeito no corpo analgésico, anti-inflamatório e de relaxamento muscular. Então, todas as doenças que existe um processo inflamatório latente por trás, elas são passíveis de tratamento com a acupuntura. Então, assim, quais as doenças, quais os problemas que podem ser resolvidos, assim, aqueles mais comuns no seu consultório, os que as pessoas mais reclamam, que os nossos ouvintes também estão aí em casa, estão assistindo o podcast, às vezes está com algum probleminha, está com alguma dor, alguma coisa, e vai ajudar você. Sem remédios ainda, hein? Melhor ainda, só na acupuntura. Vamos lá, doutora Gesiana. Fala um pouquinho aí das doenças. Na minha prática clínica, né, que são 13 anos atendendo como acupunturista, eu recebo muitas desordens musculoesqueléticas, né? Bursites, tendinites, dores relacionadas a hérnias de disco, tá? Mas não só isso, a procura é grande por essas questões, mas existem muitas outras coisas. Eu vou falar aqui o que eu já tive experiência de tratar, né? Doenças como labirintite, né? Eu já tratei essas doenças que eu estou falando, labirintite, gastrite, ansiedade, dores crônicas em geral, menopausa. Interessante. Menopausa aí para a mulherada aí, gente, fica ligado. Faz acupuntura também para esse problema, um problema que atinge todas as mulheres, né? Que vai chegar nessa etapa aí, tem que passar. E aí vamos amenizar. Exatamente. E assim, é um efeito muito bom, Gil, que eu tenho recebido recentemente algumas mulheres no climatério, né? E a acupuntura, ela reduz muito
esses sintomas da menopausa, como fogachos, né, como irritabilidade, insônia, que vem junto aí com esse processo, né, do climatério. Insônia é um dos problemas que atinge muita gente. Muita Exatamente. gente não precisa tomar a tarja preta. Vamos fazer acupuntura. Muita coisa se resolve, Porque né? uma noite de sono é complicado você não conseguir dormir, Sim, né? Então, sim, assim, se tem como aliviar, como sim. ajudar, dependendo do problema, quantas sessões, no caso, seria suficiente para você ter um resultado, já ver assim aquele resultado, ou a acupuntura já é Sim, acupuntura isso aqui. sim. Gilca, é muito variável, viu? Porque assim, eu já tive pacientes mesmo que foi tratar de insônia e uma sessão resolveu. Às vezes, 5 sessões, 10 sessões, mas eu já tive pacientes, uma das patologias também que eu já tratei, que é pouco conhecida, alergia de pele. Eu tive uma paciente que ela não tinha mais o que fazer. Já tinha feito tudo e aí com a acupuntura a gente conseguiu com 5 sessões E a gente nem imagina que a acupuntura resolver. poderia resolver problema de pele. Exatamente. Então, assim, é baseado nessa teoria do Yin Yang e a gente consegue visualizar muita coisa e resolver muitos problemas. Muita gente pergunta assim, né? Muita gente às vezes tem medo, acha que não é seguro. Tem pessoas que têm muito medo da agulha, tem medo de colocar a agulha em algum nervo. Sim, Então, assim, é segura a acupuntura? sim, sim. O que eu oriento sempre é a procura de um profissional que seja profissional de saúde, né? A especialização em acupuntura, ela é aberta para os profissionais de saúde, né? Então, profissional de saúde, não só o fisioterapeuta, ele é habilitado a fazer especialização em acupuntura. Então, assim, porque é uma técnica, existe o risco, É uma técnica bem né? minuciosa, né? Que você tem que ter o Exatamente, local exato de exatamente. colocar essa agulha. E precisa ter todo o conhecimento de anatomia, de neuroanatomia, onde passa nervo, onde passa artérias, para poder fazer a punção dessas agulhas de forma segura. Assim, qualquer pessoa pode fazer uma sessão de acupuntura ou tem, assim, um tipo de idade, no caso, crianças, idosos, tem uma idade para fazer ou qualquer pessoa pode? Olha, Gilca, a gente tem algumas contraindicações. Porém, em relação à idade, é mais por conta da questão emocional da criança, né? A criança, ela tem aquele calendário de vacinas que segue desde pequenininho, né? Então, a agulha para a criança, ela assusta muito. Para adulto já. Pois é, Eu né? Já mesma tem fiz adultos. uma sessão que Sim. transpirei na hora. Na primeira sessão, né? Eu tinha muito medo da agulha. Pois Mas é. não dói não, viu, gente? Já fiz. Fica tranquilo. Pois é, então assim, para a criança, ela se assusta muito, né? Uhum. Então, menores de 12 anos, eu não aplico por conta do medo, né? Da questão emocional da criança, que fica muito tensa, e aí pode realmente gerar uma dor, né? Pela tensão que a criança fica. Mas abaixo de 12 anos, nós temos o laser, que é feito o laser nos pontos de acupuntura. Os mesmos pontos que eu uso em adulto, eu uso em criança, porém com laser, né? No idoso, só se o idoso tiver uma fragilidade de pele, uma fragilidade capilar muito grande. Mas exceto isso, a acupuntura ela é maravilhosa para o idoso. Ao idoso. Que trata, tem muitas doenças que Exatamente, o idoso tem, né? Que é a muita. bursite, que é nas articulações. Exatamente. E assim, a própria imunidade, né? Ajuda Na também. China existe a tradição que o idoso, ele faz acupuntura em um ponto específico, que é o E36. Ele agulha todos os dias, que é para aumentar. Todo dia. Porque quer viver mais, viver bem, né? Então, todo dia o idoso chinês tem essa prática de usar um ponto, que é o ponto de vitalidade e imunidade. Não sabia disso. Pois é. Então, no início você falou de alguns estudos, né, que comprovavam. Tá. Aí, no caso, a acupuntura, ela tem embasamento científico, como estudos e pesquisas já comprovados? Sim, sim. A acupuntura, ela teve uma época que ela foi, assim, muito, vamos dizer,
ridicularizada, né? Principalmente no Brasil. Era tido como alguma técnica de voodoo, de bruxaria, né? E não como uma técnica científica. Mas depois que os novos estudos ocidentais, eles vieram, né? Porque é muito difícil para o profissional ocidental ele entender a acupuntura sobre a ótica oriental, né? É tanto que a especialização da gente, a gente passa 6 meses só estudando filosofia oriental, que senão a gente não entende. Para entender, senão pra fica entender. achando que é... Isso, que é uma coisa assim surreal, né? Mas é muito lindo, é muito fantástico quando a gente entende, né? E assim, respondendo a sua pergunta, o Ocidente ele veio começar a crer na acupuntura, a dar credibilidade na acupuntura, quando começou realmente essas pesquisas a dizerem que a acupuntura libera neurotransmissores. Antes disso, a acupuntura era descrédito, não tinha crédito, né? É tanto que assim, o primeiro conselho a acreditar na acupuntura como ciência foi o Conselho Federal de Fisioterapia, né? De que eu faço parte. Então viu também, né? No caso viu que teve os resultados, os benefícios, foi comprovados. Exatamente, que não é nada assim aleatório, né? Tem um porquê. Além da acupuntura, Geisiana, quais outras técnicas existem na medicina tradicional chinesa? Como eu falei, a acupuntura é uma das. Né? Existe, para mim, a mais importante, eu acredito que para os profissionais também, a mais importante é o que mais se usa, né? Porque você também se especializou nela, que se apaixonou por ela. Muito, né? Então, o que a gente mais usa na prática clínica são as agulhas, né? Todo profissional, ele trata com agulha, mas existem outras coisas que a gente usa também durante uma sessão de medicina tradicional chinesa. Eu mesmo só conhecia as agulhas. Vamos lá. Pois gente, fica ligado aí, vamos aprender hoje nesse canal aqui muita coisa. Estamos aprendendo, quem gosta de conhecimento aí, fica ligado. Aproveita, dá o joinha, se inscreve no nosso canal para receber as notificações dos próximos podcasts. Então, quais são esses instrumentos usados? Não vai dizer que é pedra, osso, não, que nem vou lá. Mas mostra aí pra gente quais são as outras usadas na medicina tradicional chinesa. Já deu uma modernizada já. Ó, nós temos esse aparelho aqui, que é um eletroestimulador, certo? Ele serve para quê? Ele serve para potencializar o efeito da agulha. Ou seja, eu pego um paciente que está com a dor no ombro, uma tendinite, eu agulho o ponto de acupuntura e eu coloco esse jacarezinho na agulha e ligo o eletroestimulador. Então vai estar estimulando, além do estímulo natural da agulha, eu vou ter um aparelho a mais estimulando também esse ponto. Que interessante isso aí. E temos mais coisas, tá? A gente tem a moxa, certo? Que é chamado de moxa bastão, certo? Que é uma erva chamada de artemisia, é uma erva medicinal da medicina chinesa, que ela é condensada em um bastão, tá? E para que serve isso aqui? Serve também para eu potencializar também o efeito da agulha. Um exemplo, tudo ligado na agulha, no caso. Ela pode também ser feita de forma isolada. Tipo assim, na criança, certo? Uma criança que vem, um exemplo, com diagnóstico de depressão, que eu não vou usar agulha, que eu vou usar só o laser. Eu posso usar o laser e posso estimular essa criança com o calor da moxa no ponto de acupuntura. E posso usar também a moxa esquentando a agulha. Um exemplo, pessoas muito cansadas, com muita fadiga, ela aumenta a energia vital. Ela aumenta a energia chamada de Yang. Então, melhora as funções físicas, de cansaço, de fadiga, as depressões em geral. São muito melhoradas com a moxa em associação com a agulha. E esses outros materiais todos são para acupuntura? Essa pistola mesmo, estou assim olhando, essa pistola é para agulha também? Essa pistola a gente pode usar para diversas coisas, tá? Ela é uma pistola que ela promove o vácuo
na ventosa. Aqui é uma ventosa e aqui é uma pistola de ventosa, né? E a ventosa terapia também é uma técnica da medicina tradicional chinesa. E é muito usado hoje essa Muito, técnica aí. muito. Eu faço, é maravilhosa. Sim, sim. E a gente vê, né? Muita gente, quando você vê assim, aquelas manchinhas nas costas, Isso. ventosa. Exatamente. Hoje se difundiu muito, Gilca. Há 14 anos, quando eu me formei, quase ninguém conhecia, né? O que era a ventosa terapia. Hoje se usa muito na ótica ocidental para fazer liberação miofascial, tá? Que não é necessariamente a mesma coisa de ventosa terapia. A gente pode em outro momento falar sobre isso. Liberação miofascial é uma coisa e ventosa terapia é uma outra. Apesar de as técnicas serem bem parecidas. São bem parecidas. Na questão de esportes também, né? Os esportistas a gente vê que usa muito a ventosa, né? Porque a ventosa, ela gera na pele uma isquemia, né? Quando ela é friccionada com a pistola na pele, ela faz uma sucção da pele, certo? E promove uma isquemia local. O que é isso? É uma falta de oxigênio naquele momento. Quando ela é retirada, o fluxo sanguíneo aumenta. Certo? Aí dá aquele alívio. Por isso que quando tá com dor, tem esse alívio imediato. Alívio imediato porque você aumenta o fluxo sanguíneo no local. Então, quando você aumenta o fluxo sanguíneo, as substâncias também analgésicas, anti-inflamatórias, também é aumentada. Então, existe um alívio, sim, local, certo? A ventosoterapia se usa também colocando a agulha no ponto de acupuntura e a ventosa englobando a agulha. Também é uma técnica. Como é o nome dessa técnica? É acupuntura com ventosoterapia. E aí não tem nenhum problema de sangrar com essa agulha assim, junto com a ventosoterapia? Sim, Gilca, a questão do sangramento é um medo muito da gente, da nossa cultura, né? Porque, assim, muita técnica da medicina oriental, ela é feita sangrando o local, né? Então, assim, às vezes, sim, ocorre um pequeno sangramento de capilares, né? A gente não vai colocar uma agulha próximo de uma artéria, né? Sim, que já é uma veia grande, mas às vezes pequenos capilares, acontece às vezes algum sangramento, mas uma coisa natural, né? E assim, a gente tem uma técnica também que é a sangria. A sangria com a ventosa. Então a ventosa ela pode ser associada em várias coisas. Né? Aí no caso da sangria, quando é que é preciso fazer essa sangria? A sangria a gente faz quando a gente faz um diagnóstico de que o paciente ele tem muita estagnação da energia do fígado, né? Que são aqueles bolos chamados na medicina ocidental de ponto gatilho. Na medicina oriental, a estagnação da energia do fígado, do zangue e fígado. Então, a gente sangra naqueles pontos de tensão com a lanceta, certo? Aquela lancetinha mesmo de tirar sangue de dedo, de pacientes, né? Para ferir glicemia. A gente sangra aquele ponto e aí eu sangro, venho com a ventosa em cima da onde eu furei e eu aciono a ventosa para poder tirar entre 5 e 10 ml de sangue. E aí sai esse ponto gatilho. Exatamente. É a forma mais efetiva da gente ter desmanchar, ter um bom resultado do ponto gatilho. Sim. Tem mais o quê? Bem, é muita coisa, né? A gente tem o guaxá, certo? Guaxá. Esse guaxá hoje ele tem sido feito muito em acrílico, mas na China ele é feito muito com as pedras, né? E aí eles veem ametista, dependendo do tipo de pedra para usar naquele tipo de problema. Mas né? Como ele é usado assim na pele? Lisinho assim? Ele na verdade ele faz uma fricção profunda, liberando aqueles pontos que estavam estagnados. Como tipo os pontos gatilhos. Isso, como se fosse na medicina ocidental, ponto chamado pontos gatilhos, né? Como a gente está falando em medicina tradicional chinesa, né? A minha linguagem é sobre a ótica oriental.
Então, a gente fricciona, então isso também aumenta o fluxo sanguíneo e traz alívio, principalmente nas desordens musculoesqueléticas. Musculares, no caso, né? Isso, exatamente. Outra coisa que a gente usa também, Gilca, é a auriculoterapia. Né? São as agulhas no ponto da orelha, em pontos da orelha, né? Vou abrir aqui para mostrar para vocês. A gente tem nessa plaquinha eu tenho uma sementinha, tá? Em cima dela tem um esparadrapo. Então, a depender do diagnóstico oriental feito, os pontos que eu uso no corpo, que a gente chama de pontos de acupuntura sistêmicas, né? Essa acupuntura feita no corpo, eu posso também complementar com o uso dela na orelha. Essa sementinha de alguma planta? É algum pedacinho de agulha? Sim, isso é uma pergunta muito frequente dos clientes, viu? Eu tenho também as agulhas, existe também as agulhas pequenas, não estou aqui no momento com essas agulhas. Eu tenho a opção de usar a semente ou a agulha, certo? No caso, na orelha também. Na orelha também, são agulhinhas bem pequenininhas que eu coloco na orelha e também coloco o esparadrapo. E esse ponto da orelha vai naquele outro ponto ligado. Interligado, com um ponto sistêmico, tá? Quando a gente utiliza a semente, a gente pede para o paciente ele fazer a fricção. Um exemplo aqui, vou colocar em mim, tá? E coloquei aqui em um ponto, não sei porque eu não tô vendo, aleatório. E aí eu peço para esse paciente ele friccionar aqui durante 10 segundos, tá? Pelo menos 2 vezes no dia. Então, fazendo efeito. Para fazer o efeito. Só vai ter o efeito com a semente se o paciente friccionar. Quando eu vejo que o paciente é um paciente muito ocupado, que é um paciente que não vai ter toda hora tempo, friccionando. toda hora friccionando, aí eu uso agulha. A agulha ela fica quietinha lá, fica não pode quietinha, friccionar. não precisa mexer, tá? Então assim, a agulha hoje ela é mais prática, né? Em outro momento eu posso trazer aqui a agulha de auriculoterapia porque estava em falta. Então a agulha, coloca a agulha aqui e a agulha fica até o dia que voltar para a próxima sessão. Sem problema, não tem problema nenhum quanto à questão da agulha. Vamos lá, vamos ver mais aí, porque essa medicina tradicional chinesa aí tem coisa, viu? Pois é, Gilca. Muita coisa, né? Às vezes a pessoa desconhece, né? Eu tenho muita coisa aí que eu tô aprendendo aqui, viu, gente? Tô aprendendo aqui no canal. Pois é, muito interessante. A gente tem aqui esse instrumento, que é um instrumento de identificação de pontos dolorosos na orelha. Então, eu aperto esses pontos aqui, que eu mostrei para vocês, esses pontos de aurículo, tá? Com esse instrumento também, a gente consegue fechar alguns diagnósticos. Um exemplo, eu vou em ponto do órgão fígado. Vou no ponto de baço pâncreas. No caso, para mim falar, para você identificar que eu tô sente uma dor, sente uma pontada, é na orelha a pontada ou no órgão? Não, na própria orelha. Na própria orelha. Na própria orelha. A própria pessoa identifica que tá muito doloroso, tá muito dolorido. Tá mais de um canto, menos mais do que esse ponto que você vai saber qual órgão que é. Exatamente. Aí é uma confirmação, né? Porque assim, para iniciar a acupuntura, ela tem toda uma anamnese que é colhida, né, do paciente. Então, se a gente tiver alguma dúvida ou se quiser confirmar, aí eu venho para esse instrumento de auriculoterapia, certo? Que faz com que esses pontos, eles alarmam. A gente chama pontos de alarme. Ponto que grita, né? Ele gritou, tem algum problema. Aí cada pontinho aí você vai saber qual o local que tá a dor, que tá o problema. Posso usar a agulha no corpo, né? E a agulha também na orelha. Então tem que ter muito estudo isso aí. Tem que ser especialista mesmo para aplicar essas agulhas. Tem que ser. Tem mais alguma coisa aí, gente? É coisa, viu? Olha, Gil, a gente tem essas agulhas que são chamadas de agulhas Ting, tá? São agulhas pequenas,
para ser aplicada em pontos, por exemplo, da face. Né? Então, são agulhas minúsculas que a gente coloca em determinados pontos que necessita de uma profundidade menor. Certo? Então, eu coloco esse ponto aqui nessa caneta, tá? E aí eu aciono, eu controlo o tanto que eu quero que saia essa agulha naquele ponto. Na pele, no caso, na face. Isso, é muito usado na face, porque a face é uma região que tem muita inervação, menos músculos, os músculos são mais... A face é um lugar que tem muita inervação, os músculos são menores, tá? Então, a gente pode estar usando até para o conforto do paciente, para não gerar desconforto com a agulha grande, tá? Mas esse da face, ele vai tratar o quê? Para beleza ou continua também para dores e para tratar doenças? Sim, existe sim, né? A acupuntura estética, inclusive. Tem também estética. Tem. Porque eu sei que tem aquele microagulhamento que a gente faz, né, na estética. Sim, exatamente. Que já é um tratamento de pele. Mas estou vendo aí a agulhinha já maior. Existe a acupuntura estética. Na acupuntura estética, inclusive, é também uma das minhas formações, mas eu não segui essa linha estética, né? E é o agulhamento de rugas, linha de expressão. Que também tem. Então esse aplicador, ele serve para pegar a ruga por completo, né? É um trabalho bem minucioso. Mas também serve para tratar algumas doenças. Também serve para tratar as patologias que eu já falei, né? Como dores. Eu uso muito ele, Gil, em paralisia facial. Certo? Então o paciente, quando chega com a paralisia facial, o lado do rosto que ele está paralisado, a gente agulha ele com as agulhas Xing. E aí eu uso esse aplicador. Que é para estimular aquele lado, né? Isso. Aí coloco também o eletroestimulador. Sim. Né? Coloco as agulhas Xing e coloco os jacarezinhos estimulando para poder aquela musculatura acordar. Ah, certo. E no caso, só a paralisia facial ou alguma paralisia de algum outro problema que a pessoa teve, algum derrame, pode também ser tratado? Sim. Aí agora, como é uma questão mais corporal, a gente já usa a agulha maior. Sim. Certo? Já usa uma agulha maior. Nos pontos com o mesmo aparelho de eletroestimulação. Doutora Geisiana explanou muito bem essa parte aqui, né, dessa medicina tradicional chinesa, com todos esses instrumentos que ajudam, que vêm para ajudar a pessoas com problemas aí, com doenças. Então, você que está nos assistindo, tem alguém na sua família, tem algum amigo precisando de ouvir esse podcast, mande aí para eles, compartilhe. E queremos agradecer, né, a doutora Geisiana por todo esse conhecimento. Ela trouxe aqui para o canal, para a gente, né, para esse podcast. Eu que agradeço, Gil. Foi um prazer, né? É uma coisa que a gente precisa falar, porque por mais que seja milenar, mas o conhecimento ainda é, né, da população sobre essa medicina, né, o conhecimento ainda não tem, né, tanta expansão, né? Então a gente precisa realmente mostrar, né? Divulgar aí para quem estiver precisando. Sim. E procurar um profissional na área, um especializado na sua cidade, onde você estiver. Aqui em Itaberaba tem a doutora Geisiana ali no Estúdio Pilates, o seu endereço de Instagram. @Estúdio Pilates Geisiana. Pronto. Agradecer também a todos vocês que estiveram aqui até agora com a gente, aqui nos ouvindo, aprendendo aqui no nosso canal. Fique ligado, aqui na TV Zoomcast vamos tratar de vários assuntos, como saúde, que foi um tema hoje, saúde, beleza, marketing, empreendedorismo, negócios e muitas histórias de sucesso. Se você é apaixonado por conhecimento, não perca os nossos próximos podcasts. Se inscreva aí no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações dos próximos e compartilhe, gente. Compartilhe, que saúde é compartilhar. Compartilhe para os amigos e para a família. Agradeço a todos vocês, um beijo no coração, gratidão.